Continuando sobre a expansão marítima portuguesa. Aqui, nesse livro, eu consegui essa imagem de um porão de um navio negreiro, né? Como era. Eles eram jogados nesses porões, passavam fome, frio, adoeciam, morriam. E pouco interessava. Interessava porque, assim, quantos mais vivessem, mais lucro esse marinheiro, né, esses donos desses escravos lucrariam. Então, o interesse deles vivo era mais lucro. Nesse outro livro aqui, a gente tem aqui essa imagem, né, da captura de negros. Continuando utilizando o nosso livro didático, o livro de vocês, na página 72, a gente vai ter o tráfico de africanos e a escravidão moderna. Quando a gente se refere a essa escravidão moderna, a gente vai retomar, né, aquele da aula passada, que eu falo sobre as, vamos dizer assim, as 3 formas de escravidão que existiu na África. A primeira, que o livro de vocês vem chamando de escravidão antiga, é aquela base onde a escravidão era por guerra ou por dívidas, ou quando a pessoa era julgado, condenado, ele se tornava também um escravo, né? Que é questão de roubos, de alguma coisa assim. Muitos deles, quando eram julgados, se tornavam escravos, né? Pagavam sua pena se tornando escravos. Mas aí vai ter a escravidão que vai mudar quando os muçulmanos assumem no século VII esse comércio transariano. Aí vem a escravidão moderna, que vem tendo como personagem principal dessa escravidão o português, o europeu. Aí aqui a gente vai ter o seguinte: esse europeu, quando ele chega na África, que ele vai fazer esse comércio lucrativo, ele vem com várias teorias, inclusive a teoria de inferioridade, né? Os portugueses no continente africano, ele vai fazer esse tráfico através de quê? Do Oceano Atlântico. Então já vai mudar a forma de escoar, de retirar esse africano. Quando os muçulmanos eles passaram a traficar mais ainda, vender escravos, né, do continente africano, ele vai utilizar as rotas transarianas ou a rota do oceano, do mar Mediterrâneo, pegando aquela parte Europa, Ásia, África, né, aquele triângulo, vamos chamar assim. Quando os portugueses começam a fazer esse tráfico, eles vão utilizar já o que? O Oceano Atlântico. É o tráfico através do Oceano Atlântico, transatlântico, né? O crescimento da escravidão. Essa escravidão ela vai crescer, esses seres humanos eles vão passar, a quantidade que vai ter é muito maior do que a que aconteceu durante as outras épocas. Porque esse vai ser um lucrativo comércio. Mas um lucrativo comércio para quem? Principalmente para quem vai comprar que vai vender esse negro além da África. Que ele vai vir praticamente direcionado para as colônias americanas, tanto a portuguesa, como as espanholas, como a inglesa. É um crescimento grande desses seres humanos escravizados. É um absurdo, é uma quantidade de pessoas retiradas da África incalculável. Foi praticamente populações dizimadas, né? Os cativos eram trocados por armas, pólvora, fumo. A pessoa que ia comprar esse escravo, dependendo de quem estivesse comprando, ele utilizava a forma, o meio para esses africanos serem caçados, serem trazidos para ele.
O tráfico de seres humanos foi uma atividade imensamente lucrativa. Lucrativa, a gente enricou, a gente deixou de ser muitas vezes donos de terra para se tornar traficantes de seres humanos. Depois esses traficantes eles conseguiram comprar terras e se tornaram grandes, poderosos donos de terra. Foi um comércio lucrativo não só para o europeu, mas para o colono americano, o colono que estava aqui nas Américas. E também para alguns líderes da África. Por quê? Porque de início, essa captura era por meio da caça direta. O português ele vai caçar esse negro. Ele vai levar os seus soldados, os seus mercenários em busca de caçar, realmente entrar na mata e caçar esses homens, essas mulheres, nessas aldeias. Só que eles começaram a perceber que era muito mais lucrativo para eles se eles comprassem esse negro ou se eles fornecessem a forma desse negro chegar até eles. Como eles faziam isso? Negociavam com os chefes das aldeias ou os soberanos dos reinos, como por exemplo o reino de Congo. No reino do Congo, esses laços comerciais entre o português e o rei do Congo foi muito lucrativo, durou muitos anos. A maioria desses africanos veio aqui para o Brasil, né, direcionado especificamente para o Brasil. Até mesmo porque Congo depois era uma colônia portuguesa, ou os laços comerciais entre Portugal e esse rei, esse soberano de Congo, foi lucrativo para os dois. Então, era interessante para ele trocar esses seres humanos por armas, pólvora, no meio deles caçarem, deles procurarem, deles caçarem, realmente caçar esses africanos, né? Então, aqui nós temos um pequeno resumo de como foi esse tráfico negreiro. Aquela imagem que eu mostrei para vocês no início, é claro que aquilo ali não retrata um décimo, um mínimo do que aconteceu num porão de um navio negreiro. Né? Foi cruel, foi muito cruel esse tráfico, essa venda de seres humanos. Essa violência, né? Aqui mais uma imagem, essa aqui do próprio livro de vocês, de captura, de como os negros eram levados até os navios para serem transportados para essas colônias americanas, né? A base dessa escravidão moderna vai estar essa violência, né? Essa violência que ela vai desde que eles fazem a caça. Então, essas pessoas começam a se sentir ou se defenderem de uma forma que vão se achar, vão se sentir animais, porque eles vão ser caçados como os animais eram caçados para a sobrevivência deles, né? Na África, eles tinham a questão das caças para poder alimentar o povo da aldeia, para se defender de animais ferozes. Então, eles conheciam essa forma de caçada e eles vão se tornar esse objeto de caçada. Então, começa por aí essa violência, né? O outro componente que vai caracterizar essa escravidão moderna é esse racismo, é essa condição racial que o europeu vai incutir no africano e nos colonos americanos, né? Essa questão de racial, dos europeus serem mais superiores, né? Mais fortes, mais inteligentes, mais. Um ser superior ao africano. Esse tráfico vai ser internacional, um tráfico exclusivo de seres humanos. Vai atravessar, vai ligar 4 continentes: o africano, o americano, o europeu e o asiático. Então, é uma forma, é um comércio que vai trespassar, transportar, vai ser além mar,
ultramar, né? Pelo trabalho nas lavouras agroexportadoras. Então, o comércio que vai existir desses africanos, ele vai alimentar essas grandes propriedades agropecuárias que era utilizada, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar aqui no Brasil, depois o café, era toda voltada, essa produção era toda voltada para o exterior. Então, eles ganhavam com o lucro desse escravo desde a sua venda até o produto final. O colono que comprava esse africano, ele retirava esse lucro dele nesse trabalho compulsório, nesse trabalho forçado, inumano, que esses homens e mulheres passaram aqui. Crianças e idosos, né? Eu falo homens e mulheres, mas aí vai abranger não só o gênero, vai abranger também a questão etária. Vai independer da idade, ele vai se tornar um escravo, um bebê, uma pessoa de 60 anos, vai ser o mesmo escravo, é um objeto, né? E o uso sistemático da violência. Essa violência, ela começa desde a caçada desse africano lá no seu habitat natural, na sua aldeia, ou pelo europeu, ou pelo próprio africano negro, igual a ele, de uma aldeia vizinha, de um reino inimigo, até a própria violência dele, né? Ele vai ser violentado de todas as formas. Esses proprietários aqui na América, eles vão usar os mais vis e mais atos de violência para dominar esse negro, para que ele aceitasse a sua condição de escravo, de objeto, né? Esse proprietário, ele não vai medir esforços para subjugar a vontade, a personalidade desse povo, desse negro, dessa negra, né? Então, vocês veem que a violência, ela não vai ser só de quem vai trazer, é desse proprietário, mais ainda. E do próprio escravizado. Esses escravos, esse povo que veio, é claro que ele não aceitou pacificamente, eu sou agora, eu sou um escravo, eu não posso ter... Não. Muitos se subjugaram e outros morreram tentando essa liberdade, tentando ser liberto, tentando não só para ele, mas muitas vezes para outros negros, a liberdade. A luta diária pela sobrevivência era uma violência constante. Então, esse negro, esse escravo, ele fez revoltas, ele não aceitou pacificamente, ele usou de vários métodos para fugir desse trabalho pesado, desde o nascer do sol ao pôr do sol, com fome, sem proteção, praticamente nus, sem comida, sem água, sem doentes com saúde, não importava, eles tinham que trabalhar. Então, eles usaram várias formas de se revoltarem contra isso no dia a dia. Até as grandes revoltas, né, fugas, para eles buscarem e criarem esses quilombos, um local onde lá eles tinham que estar em constante combate para não serem capturados, sempre procurando formas de se manterem lá livres. Então, era uma violência psicológica diária, o medo de voltar a ser cativo quando eles chegavam nesses quilombos, as revoltas que eles faziam, o medo de serem capturados, e quando eram capturados eles eram altamente castigados. Então, essa violência, ela foi física e psicológica. Então, foi a base desse escravidão moderna, vai ser essa violência. É claro que ela vai ser diferente daquela que a gente viu, a gente leu, né? A escravidão não foi fácil, nunca foi. Só que ela vai trazer esse ranço de violência. Realmente, o europeu, ele vai trazer com
essa escravidão um sistema violento, diário, né, contra os negros. Aqui mais uma imagem. Esse aqui foi pintada por John Martins Rugeles, um pintor que veio para o Brasil justamente para fazer, né, um levante dessa cultura, né, escravista, né, incentivar, vamos dizer assim. Particularmente, eu gosto muito das pinturas de Rugenda. Ele é bem detalhista, eu acho muito bonita as pinturas dele no sentido dos detalhes, né, da beleza que ele consegue transmitir com uma coisa tão cruel como a escravidão foi, né? Então, na página 73 do nosso livro, nós vamos ter, vamos dizer assim, o impacto do tráfico negreiro na África, as consequências dessa ação do próprio africano contra ele, né? Que a gente viu que do início o português conseguia esses negros ele mesmo caçando, mas ele viu que era muito mais lucrativo ele fornecer as armas para que esses reis, esses chefes de aldeia capturassem. Eles aproveitando disso, eles vão usar antigas rixas, né, entre essas aldeias. Eles vão fornecer armas para aqueles que eram amigos deles e vão incentivar essas rixas, vão fazer novas rixas, novos conflitos, resgatar novas antigas inimizades entre esses africanos e assim conseguir mão de obra para as lavouras ou peças para o seu comércio. As consequências, né? Uma delas foi a queda acentuada do crescimento demográfico. O que significa isso? Queda no crescimento demográfico. Diminuição de pessoas no próprio continente africano. Nesses locais de caçada por escravos, vai ter como consequência justamente poucas pessoas, diminuição de pessoas. A queda da atividade econômica nas áreas de onde saíram as escravos. Ora, se eu tiro as pessoas de um local, quem vai trabalhar ali? Se eu me aproveito e retiro todas as pessoas de um local, quem é que vai trabalhar naquele local se ali era um local de trabalho agrário? As pessoas ali sobreviviam da agricultura, do pastoreio ou de pequenos comércios. Se eles atacavam esses locais, se eles destruíam aldeias, se eles invadiam cidades e capturavam grande quantidade de pessoas, morriam muitos também nessas caçadas, como é que fica a economia desse local? Vai caindo, vai defasando, né? Se tem uma grande quantidade de mortes, de dispersão de pessoas, aqueles locais eles vão ter consequências econômicas, né? Desaparecimento de várias cidades em várias regiões do continente africano. Como eu estava dizendo, quando esses locais, essas aldeias, elas perdiam essa grande quantidade de pessoas, muitos desapareceram. Algumas cidades também vão ser atacadas, vão ser retirada grande quantidade de pessoas e essas regiões vão ter suas consequências. E uma delas vai ser isso aqui, ó. Atividade econômica pequena, sem pessoas, não vai ter pessoas ali para movimentar, para manter aquele local. E mesmo que tenha, vai se modificar aquela sociedade, aquela forma de trabalhar, aquela forma de família, aquela forma de comunidade. Então, isso é uma consequência muito desastrosa, né? Essa outra consequência vai ser justamente estimular reinos e sociedades da África ao tráfico de escravizados. Uma consequência foi a queda da acentuada, a queda do crescimento da economia, desaparecimento, né, de cidades, de aldeias, de etnias, de grupos étnicos da África, muitos desapareceram. Aqueles que conseguiram sobreviver perderam muitos dos seus costumes, das suas tradições, da sua cultura. Então,
isso vai ter consequência. E uma outra delas vai ser justamente o crescimento dessas rixas entre aldeias, entre tribos, entre comunidades, entre etnias. Essa outra consequência vai estimular esses reinos, essa sociedade africana, ao tráfico, né, desses seres humanos. Então, vai ressurgir antigos conflitos, criar novos conflitos. Por quê? Porque novos conflitos? Ora, eu não tenho mais inimigos, eu já cacei todos eles, mas eu preciso manter aquele comércio com o europeu. Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar outras pessoas. Então, eu fui guerrear com outros locais, criei novos inimigos. Então, foi isso que aconteceu nos reinos lá na África. Para eles manterem esse comércio lucrativo com o europeu, eles ressurgiram, buscaram, caçaram pessoas, aproveitando-se de rixas antigas, fazendo novos inimigos. Esses prisioneiros eram transformados em escravos. Então, esse conflito étnico, esse conflito criado para manter esse tráfico de escravos, de negros, as consequências ainda hoje é sofrida no continente africano. Países muito pobres, porque esse desaparecimento dessas pessoas teve essa consequência, deixou aqueles locais desabitados ou com poucos habitantes, e as pessoas foram sobrevivendo da forma que podiam, se tornando depois países pobres, países dominados pelos europeus, pelos negros, que se mantiveram no poder com a ajuda do europeu, de uma forma ainda bem precária, bem desumana, né? Guerra, armas de fogo e guerras. Como eu disse, o europeu, ele trocava o escravizado, o negro, por armas de fogo. A África, nessa época, que vai começar no século XV, eles não tinham o conhecimento da arma de fogo, da pólvora, que o europeu tinha. Eles vão ter um contato direto com isso justamente com a chegada desse europeu. Então, aquele que tinha arma de fogo, o africano que conseguia essa arma de fogo, claro que ele ia ter um poder de matar mais rápido, né? Mais violento do que aquele seu conterrâneo que não tinha esse conhecimento. Então, essa guerra, ela foi mantida justamente nesse fornecimento de arma para aqueles amigos dos europeus, né? E isso vai transformar justamente o que eu estava falando. Essas guerras, elas vão transformar aqueles locais que eram dedicados à agricultura, ao comércio, a uma economia de comércio, de artesanato, de agricultura familiar, ou manter aquela serenidade em praticamente campos de guerra, né? Aquela sociedade que vai se manter ali, que vai surgir, ou que vai ser tirada, ela vai ser justamente transformada por conta dessas guerras, desse comércio voltado para a captura de seres humanos que vão se tornar escravos. Então, essa sociedade, muitas vezes voltada para uma agricultura que tinha uma comunidade ou pacífica, ou mesmo que eles tivessem suas desavenças, que tinham, né, de sobrevivência, passou a ser campos de guerra, de luta, de sobrevivência. Por quê? Porque a sociedade que vai começar a dominar, né, em várias regiões da África, vai ser essa aqui, ó, de guerra para capturar seres humanos que vão se tornar escravos. A escravidão e as consequências dela no continente africano. Essa escravidão no continente, como ela ficou, né? Veja bem, as regiões onde essa saída de escravos para a América
esse comércio entre os poderosos desses locais e os europeus, ela vai trazer consequências, né? Então, esses reinos e essas regiões onde esse comércio de tráfico de seres humanos prevaleceu, a comunidade em si ela foi destruturada, ela teve que se fazer diferente, né? Uma das primeiras coisas que vai acontecer nessas regiões, nesses reinos, é uma transformação social. É claro que aquele que vai fazer, que vai manter esse comércio, né, com o europeu, vai ser o chefe, vai ser o rei, vai ser a autoridade maior desse local. Então, para ele fazer isso, ele vai ter que criar uma estrutura. E qual é essa estrutura? Vai ser essa elite militar. Homens voltados justamente para essa guerra, para esse embate entre a caçada e a captura desses escravos, desse ser humano que vai ser vendido para fora do seu país, para fora daquele local. Então, essa elite, ela vai se estruturar justamente com base numa militância, né? Em armas, uma elite que vai ter o poder na base da violência. É tanto que mais tarde, quando esses países vão ser independentes, vão expulsar os europeus, essa elite militar ela vai comandar. E hoje a gente tem países na África onde esses herdeiros desse poder militar fazem e fizeram miséria com a população, com os que ficaram, né? Transformaram esse povo justamente em escravos, em proletários, em miseráveis na sua própria terra, né? Esse modelo de escravidão levado da África pelos europeus, né? A grande escala de pessoas escravizadas, de pessoas capturadas, de pessoas retiradas, essa grande escala que moveu isso, né? E o grande lucro que isso teve. Então, essa escravidão, ela tinha bases nessa grande quantidade de lucro, na grande quantidade de pessoas capturadas, vendidas, retiradas, levadas para fora do continente, né? Então, esse modelo de grande escala de pessoas escravizadas, esse grande lucro, né, vai transformar, inclusive, a forma como o próprio negro vai ver o seu escravo, vai ver a si mesmo. Ele não vai reconhecer no próprio africano, no próprio negro amigo, de cor do seu continente, como uma pessoa igual a ele. Esse escravo ele vai ser visto nessa mesma forma que o europeu mostrou para ele. Uma peça vendável, lucrativa. Quanto mais escravos, maior era o seu poder, maior era o seu lucro. Então, esse escravo interno, ele passou a ser um bem comerciável. E ele passou a ter menos possibilidade de se reintegrar à sociedade. Nessa sociedade antiga, se a gente tanto voltar para a sociedade clássica, romana, grega, as sociedades antigas do Egito, da Mesopotâmia, a gente vai ver que muitas vezes esse escravo, aos poucos, ele era integrado à sociedade. Ele passava a pertencer àquela sociedade que se formava. Ele era escravo de guerra. Com o tempo, ele se tornava daquele local onde, vamos dizer, Grécia e Roma. Roma ganhou uma guerra contra uma cidade grega. Então, aqueles gregos passaram a ser escravos romanos. Com o tempo, esses escravos eles se tornaram da sociedade, se tornaram pessoas, se tornaram componentes dessa sociedade romana. E isso não vai acontecer nessa nova sociedade
Homem de dia. Né? Menos esse escravo, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai se integrar de novo a essa sociedade, mesmo ele sendo negro igual ao outro. Por quê? Porque estava incutido naquele que o capturou essa escala, esse lucro, esse poder que ele tinha acima do outro, entendeu? Então é isso que vai acontecer, né? Essa sociedade que vai se formar, esse impacto vai ser tão grande, né? Que essas sociedades elas vão ter consequências, esse tráfico, essa retirada de pessoas na economia e na vida desse continente africano. Ainda hoje eles sofrem por conta disso. E essa diferença que vai haver entre a escravidão até o século XV, quando chega o europeu, ela vai ser marcante nisso aí. Porque existia a venda do negro como escravo, mas não era em grande escala, não era essa questão de grandes lucros, esse comércio que havia, esse escravo de guerra que era vendido pela região ali do Saara e do Mediterrâneo, essa escravidão ela vai ser, se comparada com a moderna, em pequena escala. O lucro que eles vão ter com a venda desses escravos era como se eles tivessem um lucro comum de outras mercadorias. E essa vai ser a grande diferença, ou uma grande diferença para a moderna, para essa escravidão moderna. Essa grande escala, essa grande quantidade de pessoas vendidas, o grande lucro que vai haver entre o europeu e esse chefe, esse dono, esse que capturou seu próprio colega, o seu próprio africano, seu próprio amigo de cor. Aí vai incutir também nele essa diferenciação. E esse pensamento prevaleceu e ainda prevalece em muitas dessas regiões que o europeu dominou no continente africano, né? Então, aqui nós vamos ter... E se você for olhar o impacto que vai ter, vai ser justamente essa desorganização econômica, essa desorganização de vida, as transformações, o desaparecimento de várias aldeias, de várias cidades, de várias etnias. Então, o impacto no continente africano da retirada desse negro, desse movimento escravista que vai acontecer lá, vai ser muitas, né? Muito, muito, muito mesmo.